Dando continuidade à nossa reflexão sobre o complexo e a angústia de castração, é fundamental compreender que Freud atribui ao complexo de castração um lugar estrutural na evolução da sexualidade infantil em ambos os sexos. Não se trata de um episódio isolado, nem de um simples medo circunstancial, mas de um operador decisivo na organização psíquica. A articulação entre complexo de castração e complexo de Édipo é formulada com nitidez sobretudo a partir de textos como A Organização Genital Infantil, 1923, A Dissolução do Complexo de Édipo, 1924, e Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos, 1925. É nesse momento que Freud afirma com maior clareza sua universalidade. Na fase fálica, segundo Freud, há primado do falo. Não existe ainda, do ponto de vista da representação psíquica, uma oposição entre masculino e feminino, como posições simbólicas diferenciadas. O que se organiza é a oposição ter ou não ter o falo. A alternativa não é masculino versus feminino, mas órgão presente versus órgão ausente, ou, na fantasia infantil, possuir ou estar castrado. É por isso que o falo adquire importância central. Ele é o objeto em torno do qual se organiza a angústia. Tanto menino quanto menina se orientam por essa referência comum. A questão é sempre a mesma: ter ou não ter. Essa unidade estrutural do complexo de castração nos dois sexos se fundamenta exatamente nessa base comum, o falo como significante privilegiado. Nessa fase, o falo reveste-se de igual importância para ambos. Freud observa que o complexo de castração é encontrado quase invariavelmente na experiência analítica. Ele reaparece sob diferentes formas nas neuroses, nas fantasias, nos conflitos narcísicos, na relação com a autoridade e na posição diante da lei. Uma de suas características centrais é seu ponto de impacto no narcisismo. O falo é investido como parte essencial da imagem do eu. A ameaça de perdê-lo, no caso do menino, representa uma ferida narcísica radical. A eficácia da angústia de castração resulta da conjunção entre dois elementos: a predominância do falo na fase fálica e o valor narcísico atribuído a ele. Freud descreve dois dados empíricos fundamentais na gênese do complexo. Primeiro, a constatação da diferença anatômica entre os sexos. Segundo, a presença real ou fantasiada de ameaças parentais ligadas à masturbação ou ao uso do corpo. A criança pode ouvir advertências concretas: não faça isso, vai se machucar. Mas mesmo quando não há ameaça explícita, a fantasia infantil pode construir essa ameaça. O agente da castração, para o menino, é o pai ou a função paterna. Para a menina, a privação é frequentemente atribuída à mãe. No menino, o complexo de castração funciona como crise terminal do Édipo. O medo de perder o pênis o leva a renunciar ao desejo pela mãe e a identificar-se com o pai. Essa identificação dá origem ao superego. A angústia de castração inaugura o período de latência e precipita a formação dessa instância normativa. Na menina, o movimento é distinto. A constatação da ausência do pênis não é vivida como ameaça futura, mas como fato consumado. O complexo de castração introduz a menina no Édipo, orientando-a na direção do pai e reorganizando seu investimento libidinal. Aqui emerge uma questão teórica importante. Como explicar a universalidade do complexo de castração se ameaças reais são raramente executadas e, no caso da menina, não poderiam sequer ocorrer de modo equivalente? Essa discrepância levou diversos psicanalistas a pensar que o complexo de castração não pode ser reduzido a uma ameaça concreta. Ele precisa ser compreendido em outro nível, como estrutura simbólica, como inscrição da falta, como experiência da limitação do desejo. A castração, nesse sentido, não é mutilação anatômica, é operação psíquica, é reconhecimento de que o sujeito não é completo, de que o desejo encontra limites, de que não se pode ocupar todos os lugares. Freud identifica que o complexo de castração está intrinsecamente ligado ao mal-estar inerente à condição humana. Ele marca a entrada da criança na ordem simbólica, na lei, na cultura. A partir desse momento, o desejo deixa de ser absoluto e passa a ser mediado.
O complexo de castração, portanto, não é apenas episódio do desenvolvimento infantil. Ele estrutura o modo como o sujeito se posiciona diante da autoridade, do amor, da perda, da diferença sexual e da própria falta. É por isso que ele reaparece na clínica, sob formas variadas, muitas vezes mascarado, mas sempre atuante na organização do sintoma. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.